Olá, sejam bem-vindos! Começando mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast para você que quer mais produtividade, criatividade e empreender. Eu sou o Danilo Viegas, da revista Bares e Restaurantes, e hoje estamos aqui em Manaus durante a FIGA, Feira Internacional de Gastronomia da Amazônia, e eu converso com Jéssica Santos Kinipoff e Leandro Pinto Kinipoff, casal de empreendedores à frente da JSK Burgers, que são protagonistas de uma das histórias de maior superação e crescimento do mercado gastronômico amazonense. Após enfrentarem a falência, transformaram sua visão e coragem em combustível para criar uma rede de hamburguerias que hoje movimenta milhões por mês e se tornou referência em Manaus. Meus amigos, obrigado por terem aceitado esse convite de conversar aqui com a gente, podcast Café e a Conta. Queria fazer como Jack Stripador, vamos por partes? Vamos por partes. A primeira parte, contar um pouco essa história de vocês, da falência ao milhão, dando já um spoiler, a história de vocês se parece com a história de milhões de empreendedores brasileiros, mas vocês têm um insight muito interessante que vocês se deram bem, né, por assim dizer. Poderia ter sido diferente, né, Jéssica? Lá em 2016 poderia ter sido bem diferente, né? Exatamente. Quando a gente faliu, realmente teve que iniciar o JSK, a gente estava saindo de um restaurante de sushi, na época não tinha nada a ver com hambúrguer, então nós decidimos mudar para o JSK, para a hamburgueria, porque o insumo do sushi era 3 vezes mais caro que o valor dos insumos dos hambúrgueres. Então, não foi uma estratégia na época, na verdade, foi uma estratégia de sobrevivência. Foi uma estratégia de sobrevivência. Sim, uma estratégia para pagar boletos. Para pagar boletos. E, na realidade, assim, nosso filho tinha menos de 2 anos, né? Tinha menos de 2 anos e, na época, nem os boletos a gente estava pagando, porque quando a gente saiu da falência, a gente estava, por exemplo, com mais de 100 mil de dívidas trabalhistas. Trabalhista. Entre fornecedores, trabalhistas e, enfim, as contas estavam chegando e a gente não tinha receita e não tinha também valor para a gente continuar o negócio de sushi. Então, o que era mais possível... Pequeno, e com uma criança pequena. Exatamente. Então, a única possibilidade que a gente tinha, por conta do valor dos insumos, era a gente abrir uma hamburgueria. Então, para nossa sorte... Um delivery de hambúrguer, né? A hamburgueria foi muitos anos depois. Exatamente, um delivery de hambúrguer. Na época, vocês já tinham ciência dessa dominação Dark Kitchen ou ainda... Não, ainda. 2016 não. E a Dark Kitchen, ela é uma coisa que surgiu de uns 3 anos para cá. De uns 3, 4 anos para cá, exatamente. De uns 3, 4 anos para cá. Então, na época, era realmente o que era possível. Então, nós começamos a fazer os hambúrgueres de dentro do nosso apartamento. Por quê? Porque quando a gente teve que entregar o restaurante de sushi, a gente simplesmente entregou. Perdeu o ponto físico também. Perdemos o ponto físico tudo. Então, e sobrou um fogão com chapa acoplada. Fogão industrial com uma chapa acoplada. Levamos para dentro do apartamento e daí nós fomos... Apartamento, de um apartamento. Nem de uma casa. Não, de um apartamento, 50 metros quadrados. Tiveram dezenas de viradas na nossa história, na verdade, até agora. Mas o primeiro ponto alto, assim, da nossa história foi justamente porque a gente estava num lugar que era inapropriado. Ou seja, pouco tempo depois, poucos meses depois, os vizinhos começaram a se incomodar porque eram entre sai de motoqueiro no bloco do apartamento, o bacon a gente fritava, a gente chapeava e subia o cheiro, não Durante tinha muito exaustão. tempo a gente comprou a galera com hambúrguer, mas Por depois mais que tinha essa política de boa vizinhança. Exatamente, Aí mas não tinha como. Ficou insustentável. Então, tipo assim, imagina, eu tô no meu apartamento aqui de boa, coloquei minha roupa para secar no varal, vou pegar, tá só bacon. Todo mundo começou a ter ódio da gente. Não dá pra gente ser politicamente correto para falar. O retrato do setor é o setor que se legaliza e se profissionaliza no crescimento. Mas muitas pessoas começam na raça, assim. Exatamente. Isso faz parte também da nossa falência, porque o que a gente vê muito dentro do setor é você não estuda para aquilo e você tenta aventurar porque acha que hamburgueria é legal, acha que sushi é legal, acha que vai dar dinheiro a pizza, vai dar dinheiro ao restaurante. E muitos empreendedores a gente percebe que eles não estudam nem para entrar e nem durante o processo. Empreendedores talentosos quando se fala de gastronomia, mas destalentados quando se fala de gestão, infelizmente. Exatamente. Porque eu acho que acontece muito também da questão do CLT que foi picado pelo vírus do empreendedorismo. Porque tem muita gente que acha que é muito fácil pelo fato de conseguir começar a empreender, já entra no caminho. Então, às vezes o que romantismo acontece? ingênuo, ou vendo romantizar isso. Vendo palestras de empreendedores de PowerPoint, pessoas que nunca, os charlatanismos. Isso que a gente fala muito, que tem gente que vende
vende curso de hamburgueria, mas não tem uma hamburgueria. Exatamente. Ou vende milhões e não fatura milhões. Isso, o que acontece. E essa é uma palavra-chave agora do charlatanismo. Isso tem acontecido, assim, absurdamente nas redes sociais. As redes sociais possibilitaram isso. E uma das dores que a gente tinha na época que a gente começou foi que não existia ainda não estavam monetizando, né, com esse tipo de conteúdo. O conteúdo era escasso, então, cara. O conteúdo era muito canais, escasso. Então, assim, a gente tinha que correr muito atrás pra gente aprender uma receita, pra gente aprender um blend, pra gente aprender... Vocês saíram do sushi também, né? Então Exatamente. Era muito novo pra vocês. Sem contar que o sushi, ele não era o nosso ponto forte. A gente veio da publicidade, cara. A gente veio da publicidade. Mas aí você faz do limão uma limonada, né? Eu queria voltar aqui por partes e já ir perguntando. Quantos hambúrgueres vocês tiveram que vender um apartamento para ter a oportunidade de abrir esse ponto físico? E já emendando a pergunta, e como vocês fizeram essa estratégia de crescimento digital, sendo vocês publicitários, para crescer ali tanto para ir para sair do apartamento, quanto para bombar no Instagram ali, em um momento onde ainda não havia essa profissionalização do Instagram? Vamos dividindo essa pergunta. Vamos lá, vamos dividir então assim, porque demorou para acontecer isso, tá? Porque a gente estava muito envolvido ali, era só eu e Jéssica, né? Isso em que ano? 16, né? 16 a gente estava ali realmente apartamento. no apartamento, com pouquíssimo dinheiro. Então, ela chapeava hambúrguer, montava hambúrguer, às vezes eu, e às vezes ficava ali no atendimento, via sempre o WhatsApp, Facebook, a gente era o que dava para fazer ali. E assim, a gente passou muito tempo nesse limbo ali de só tentar vender, sei lá, 10, 15, 20 hambúrgueres na noite, principalmente ali para os vizinhos logo, né? Para mala direta que a gente enviava por e-mail, por SMS, por... WhatsApp, que tu imaginasse a gente tentava. Sim, porque nesse período inicial, a gente não tinha essas métricas de venda. A gente realmente fazia ali para sobreviver. E quando a gente está nesse limbo, como o Léo falou, a gente não consegue pensar em estratégias. A gente usava ali realmente da raça. Hoje eu vou conseguir vender 10, amanhã eu vou conseguir vender 12. Eram unidades de hambúrguer, realmente era muito pequeno, a quantidade era baixíssima. À medida que a gente foi vendendo dentro do condomínio, aumentando para o bairro, e isso foi possibilitando a gente a pensar no food truck, que foi a nossa primeira mudança. Mas uma coisa que a gente aprendeu com a falência foi: o dinheiro da empresa é da empresa. Então, assim, tudo que a gente pegou... Se todo mundo seguisse isso... Tudo que a gente pegou, de verdade, cara, pagava o que tinha que pagar e o que sobrava reinvestia. Né? Então a gente foi um período de muita privação, então talvez foi nesse período que a gente entendeu o seguinte: o dinheiro da empresa é da empresa e a gente tem que fazer esse dinheiro voltar para a empresa e começar a crescer. Então assim, foi pelo menos aí, nesse período de crescimento até chegar no food truck, foi mais de um ano. Foi mais de um ano. E o período de muita privação. Sendo que vocês tinham uma herança maldita. Exatamente. Mas essa herança aí a gente só veio pagar já depois de 19, muito cara. tempo. E, além disso, como vocês disseram, uma urgência tão grande de executar que faltava um tempo para planejar, né? Faltava tempo, até porque eu tinha as rotinas de casa, o Leandro tinha que comprar os insumos para a gente funcionar na noite, e afinal de contas, nesse período, de verdade, a gente estava vendendo a janta para comprar o almoço. Era literalmente isso, que funcionava à noite. Milhões de empresários do mercado. Uma das coisas que diferenciou muito a gente no início, eu digo no início, eu não digo no primeiro ano, eu digo nos 4 primeiros anos, na verdade, foi que a gente abdicou de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Para você ter ideia, durante mais de um ano, a carne que sobrava, o insumo que sobrava da hamburgueria na noite era o que a gente fazia a carne moída do outro dia de manhã. Para fazer junto com o macarrão. A gente fazia uma sopinha de legumes com a carne moída, porque tinha um neném com a gente. Então, esse abdicar, depois, quando começou a sobrar alguma coisa, a gente ficou tão assim, não posso mexer. Eu preciso reinvestir. Né? Exatamente, eu preciso reinvestir, eu preciso melhorar o meu equipamento. Se eu aumentar, se eu sair do tacho e for para uma fritadeira, eu já vou conseguir mais eficiência nas minhas frituras. Se eu sair da chapa do fogão, que era uma chapa no fogão acoplada, era aquela chapa em cima do fogão, se eu sair daquela chapa, uma chapa melhor,
eu vou conseguir atender mais hambúrgueres, entendeu? Então assim, Aí você vai conseguir vender mais. Vou conseguir vender mais, entendeu? E do food truck, para quantos funcionários hoje? Cara, 370 e alguns. Que loucura. 9 unidades, uma arena de futebol, 370 colaboradores. Pois é, uma arena de futebol é engraçado. Mas isso já é um papo para daqui a pouco, quando a gente falar sobre gestão de pessoas também. Sim. Cara, voltando lá só um pouquinho, vamos voltar um pouquinho aqui. Cara, a primeira vez que a gente conseguiu dinheiro, guardar dinheiro para fazer a primeira viagem foi 19 só, né? Foi então, quase... foi dezembro de 2019. E depois ali vocês iriam encarar a pandemia, né? E assim, sim, 19 a gente não viajou de férias, a gente viajou para estudar, a gente foi buscar as referências, que na época, para São Paulo, né? Que São Paulo tem tudo que a gente pode encontrar de qualquer gastronomia. Então lá em São Paulo a gente viajou para buscar referência, né, para comer Quais hambúrguer. referências vocês viram ali? Zedeli, algumas outras coisas de food truck? Eu vou te contar assim, tiveram algumas pessoas que marcaram essa história lá no início, né, Jéssica? A estante com o Donato, né? O Donatão abriu a operação dele, mostrou pra gente, a gente viu muita coisa que depois a gente aplicou, né? A gente pode falar da Jones, né? Hambúrguer Perfeito também, que depois ajudou muito a gente em conhecimento. Sim, foram três pessoas mesmo, pessoas físicas que foram padrinhos realmente no início. O Hambúrguer Perfeito ajudou muito a gente. Ele ainda é o maior canal de conteúdos para hamburguerias até hoje. E na época ele já tinha o conteúdo mais rico, era ele que tinha. E o Donato da Estante Burger também foi assim, além de ser um querido, ele tem um conhecimento absurdo até hoje. E o Junho da Jones Burger também, ele também na época abriu a casa e deu dicas pra gente e tudo mais. E a gente voltou assim, com a cabeça explodindo de informações. A gente começou a aplicar muita coisa já diretamente na nossa operação, porque a gente ficava na operação de fato. Agora, apesar dessas dificuldades ditas por vocês, o retrato que eu tenho aqui é que vocês tiveram uma ideia muito boa, um timing muito bom, porque como eu falei, infelizmente veio a pandemia que destruiu todo o setor de alimentação fora do lar, mas que mudou muito o comportamento do consumidor com o delivery. Então vocês, me corrijam se eu estiver errado, souberam surfar muito isso também nesse relacionamento digital com seus consumidores? A pandemia, ela ensinou muita gente. E como a gente veio lá do apartamento, a gente só podia fazer delivery. Quando chegou o food truck, a gente continuou investindo no delivery, porque eu atendi no Natal Público e ninguém conhecia a marca, né? Na 2018, a primeira loja, a gente começou a fortalecer público, mas assim, o delivery sempre foi a nossa zona de segurança e de conforto. Então a gente nunca abandonou isso. 2020 foi uma coisa assim, a gente não conseguiu surfar no digital, por quê? Porque virou uma zona de guerra, Manaus. Uma corrida de rato. Entendeu? Assim, então tava todo mundo desesperado, a gente não sabia o que ia acontecer, sabe aquela incerteza, e mesmo assim a gente continuou vendendo. O iFood foi um parceiro muito forte nessa época, sim, né? Que era um meio digital onde a gente já tinha um público formado, né? O iFood no início ele foi o nosso único meio, né? Além do Facebook, o Facebook na época ele era forte. Facebook, a gente vendeu muito pelo Facebook. Lá em 2016, o Facebook ele fazia muita venda ainda. Depois ele foi caindo nesse aspecto, mas na época ele era o principal depois do iFood. E assim, a gente não surfou na onda, eu costumo falar que a gente não surfou na onda da pandemia com delivery porque a gente dominava muito. Era porque a gente veio de muita adversidade. Então a gente passou muita dificuldade quando a gente começou. Então a gente tinha equipamento. Vocês já estavam com a casca grossa. Exatamente. Então os nossos equipamentos não eram os melhores equipamentos. Nada. A gente tinha zero de estrutura. Quando a pandemia chegou, a gente já estava começando a utilizar equipamentos melhores, equipamentos que tinham mais entrega na nossa produção. A gente já tinha uma produtividade melhor, não tinha uma quantidade de vendas absurda. E ali quantos funcionários, mais ou menos? A gente tinha 30 funcionários. Já em 2020, já era muito. A gente já tinha 30 funcionários. Eu lembro porque a gente sempre entendeu que precisava de equipe para crescer. Precisava de equipe para crescer. Então, o que acontece? Quando começou o delivery, que a gente teve mais volume de venda, pra gente foi assim, um paraíso, porque a gente não tinha mais aqueles equipamentos do início e tudo mais, que a gente não podia ter um grande volume. A gente já conseguia... Porque justamente fizemos aquela historinha, né? Pega o dinheiro e investe. Pega o dinheiro e investe. Pega o dinheiro e investe.
Cara, eu acho que até 2000 a gente comprou nosso primeiro carro zero no final de 2021. Financiado Final ainda. de 2021, foi. Porque não era para descapitalizar, entendeu? Apesar de já poder comprar à vista, que nem a maioria da galera gosta de fazer. Pezinho no chão ali, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, tanto que se você perceber, de 16 até 20, foi um período de estudo, foi um período de preparação. Então, assim, quando chegou a pandemia, a gente tá preparado. Que é isso que a gente verifica que muitos empresários não fazem, não se preparam. Porque assim, não se preparar, a gente sabia que ia ter pandemia, não. Mas a gente sabia que a pandemia ia durar. Mas de qualquer forma, a gente estava preparando. Ninguém imaginava, né? A gente estava se preparando dentro do nosso negócio. Porque a gente acreditava que era o certo, que era crescer delivery. Agora, deixa eu fazer um segundo retrato aqui. De 0 pessoas, 100 mil de dívida trabalhista, fritando bacon no apartamento, para um food truck, para depois 30 pessoas. E agora mais de 300 funcionários. E vocês sendo tratados aqui como se fossem os Beatles. Aqui muitas pessoas pedindo para tirar foto com vocês aqui. Legal. Uma quadra para funcionários. Esse segundo pulo do gato aqui, como é que cresce tanto assim? Na questão de muitos funcionários, esse crescimento, ele foi acontecendo de acordo com a necessidade do público mesmo. O público mesmo foi pedindo, a cidade, ela meio que se apaixonou pela gente, assim como a gente era apaixonado pelo que a gente sempre fez. Então, as pessoas iam pedindo, um JSK para tal lugar, para tal lugar. As nossas primeiras exposições, elas se deram pela solicitação do público mesmo. Lá em 2019, quando a gente viajou, a gente entendeu o seguinte: se a gente ficar dentro da operação, a gente não consegue gerir, tá? Se ela ficar na chapa, se eu ficar na chapa, se a gente ficar atrás do balcão, no caixa da empresa todos os dias, você não vai ter tempo de pensar em estratégia. E foi ali que eu saí primeiro e depois eu fiquei, você precisa sair da cozinha, que ela não queria sair da cozinha. Gente, ela tinha aquela ideia de que ninguém ia fazer como ela fazia. É difícil você delegar também, né? Exatamente. Não, além do delegar, a questão mais difícil, ela não é o delegar, é o desapegar mesmo, porque a gente fica nessa ideia de que você tem um nível de excelência que talvez outra pessoa não tenha, vai cair, outra pessoa não vai atingir. Exatamente, mas o que acontece? A gente tem que ficar se especializando cada vez mais em treinar de uma forma mais compatível possível que você entregaria. Então, essa virada de chave demorou para acontecer. Para mim, o Leandro entendeu primeiro e ele sempre falava para mim, não, você precisa sair da operação, você precisa olhar de fora. E eu estava dentro da produção, imersa, e eu não conseguia sair. A gente já tinha um atendimento de salão, que a gente já estava na nossa loja, na nossa primeira loja, no nosso primeiro espaço físico, e eu não conseguia desapegar da ideia que eu tinha que ficar lá dentro, porque ele falava, o nosso salão está crescendo, as pessoas estão chegando, e eu não falava nada, mas na minha cabeça era, sim, está crescendo porque eu estou aqui dentro fazendo o melhor. Entende? Então, fazia sentido, mas eu poderia delegar isso para outras pessoas. O que eu não... E aí 20 foi a deminada, né? Porque 20, como ela já tinha saído, a gente chegou a pandemia e eu fui 30 dias na UTI. Quase vou embora e ela assumiu o negócio. Isso foi uma loucura. Que loucura. Isso foi uma outra grande virada. Por quê? Porque como o meu foco inicial era todo operacional, eu ficava por fora de fazer as compras, de tratar com os fornecedores, de todo o resto eu era a par. Mas eu observava, eu sabia onde ele fazia as compras, eu sabia com quem ele tratava e tudo mais, e eu conhecia as pessoas. Então, o que aconteceu? E eu sempre observava que tinha muitas coisas que eu falava, isso aqui que ele faz não é legal. Tal coisa poderia melhorar. E aí eu muito centralizador. Tudo culpa sua. E eu muito centralizador. E aí, quando eu fui pra UTI, cara, ela se viu assim, foi assim, eu fiz compras, adoeci, fiquei 2 dias dentro do quarto, trancado, porque tava naquela onda e tudo mais. Homem, né? Não quer ir pro hospital. E aí eu já tava, tipo assim, já tava o dia todo dormindo, e o pai dela falou, leva pro hospital, porque vai dar merda aí. E aí a gente foi pro hospital, foi assim, chegou no hospital, internou, UTI. Que loucura. E aí ela se viu assim, e agora? Eu preciso fazer compra, preciso fazer, e aí por que eu falo que foi outra grande virada? Porque quando ele saiu, que ele ficou, ele entrou e falou exatamente assim pra mim. Pega as coisas nos fornecedores, não paga ninguém agora, que quando sair daqui eu vou pagar. Só que isso era um ponto
crítico meu que eu falava, isso tá errado, ele não tem um controle, ele não sabe o que ele tá pegando. Quando ele vai pagar, ele não sabe nem o que ele tá pagando. Então, era uma coisa que eu criticava muito. Então, quando ele foi internado, eu falei, agora eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo. E realmente eu fiz. Impulso, né? Exatamente. Exato. E aí ele ficou internado 28 dias no total, né? 28 dias, mais uma semana e pouco em recuperação. E aí, quando eu voltei, cara, a primeira coisa que eu fui fazer, né, acessar a conta lá, pô, tu não pagou ninguém, não? Tu não pagou ninguém, não? Tá tudo pago, tudo mais. Porque o que acontece? Quando a gente ia fazer a nossa outra expansão, o ponto, ele estava parado porque a gente não tinha grana para comprar equipamento, para reformar, para nada. Então, ele ia ficar parado. Quando ele saiu do hospital... Da pandemia, a gente tava desesperado. Exatamente. Então, quando ele saiu do hospital, que ele olhou, ele falou bem assim, esse dinheiro você não pagou ninguém? Eu falei, não, tá todo mundo pago. Isso aqui já é pra gente fazer a nova loja. Então, a partir daí, aí eu comecei a trabalhar 10 vezes mais. A reflexão é a seguinte, às vezes... está organizado só dentro da cabeça do gestor. E na cabeça dele, esse caos faz sentido, mas não tem uma padronização que, caso aconteça alguma coisa, como infelizmente aconteceu, Sim. outra pessoa possa pegar esse bastão e dar continuidade à corrida. Né? E, cara, você sabe que eu entendi uma coisa que foi assim. Ela é muito boa em várias partes da empresa e eu sou muito bom em outras, né? Eu sou bom em estratégia, eu sou bom em venda, eu sou bom em cardápio, eu sou bom em marketing. A parte criativa, a parte ela criativa toda é minha. Exato, A parte exatamente. organizacional, cria gestão essa de pessoas. sinergia onde 2 mais 2 é mais do que Exatamente. O que aconteceu depois que a gente descentralizou dele, eu fiquei cuidando realmente dessa parte organizacional, a gente deslanchou. Aí virou o que é hoje, né, cara? Agora, deixa eu fazer para vocês uma pergunta que eu imagino que quem está conferindo a gente aqui também deve estar inculcado com isso. Estratégia da marca. Veja bem, a gente tem um grande caso de sucesso no Nordeste, que é o Asilados, que tem uma estratégia no tempo de entrega, no salão também, 15 minutos, ou o seu lanche gratuito, o Tirulipa como garoto propaganda. Nós temos o Zedeli em São Paulo, que já se baseia em uma outra coisa, que é a questão da experiência pelo sabor. Nós temos o Nimbus também em Belo Horizonte, que nem funciona por delivery. Qual é a estratégia do JSK? Vai mais nessa questão da entrega, do sabor? Onde vocês ancoram o negócio de vocês? Eu acho que na padronização e na consistência, né? Sim. Porque desde o início a gente sempre pensou nisso, né? Exatamente. Inclusive, a gente acabou de falar na palestra, inclusive, que a gente montou o nosso primeiro CD quando a gente fez, logo que a gente fez a nossa Montou terceira... o primeiro o quê? Primeiro Centro CD. de distribuição. Aí, ó, sim. Quando a gente fez a nossa terceira unidade. Porque quando a gente tinha 2 unidades, a gente conseguia... Festival. Vale tudo. Vambora. A gente conseguia verificar bem a padronização. Provar de uma loja, provar de outra e estava tudo bem. Quando a gente fez a nossa terceira unidade, os clientes começaram a perceber diferença no sabor de alguns insumos de uma unidade e de outra. Como a gente percebeu ouvindo o cliente, que eles falavam, eu prefiro ir na unidade de Laranjeiras, que a maionese de lá é melhor. Eu falava, prefiro ir na unidade da Paraíba, porque a cebola caramelizada de lá é melhor. Então, a gente começou a perceber que a gente estava perdendo padronização. E esse não era a nossa ideia. A gente sempre focou nisso daí, na padronização, na qualidade. Então, a gente fez o nosso centro de distribuição a partir daí. E foi o que facilitou e facilita hoje a gente ter expansão de todas as outras unidades. São 9 lojas com o mesmo padrão, consistência e confiança do cliente. Olha só, É nisso que a gente baseou tudo. 2 coisas que eu quero perguntar a partir da resposta de vocês. O primeiro, tem uma formiguinha que me coçou aqui quando você falou, não só essa questão de padronização, mas saber ouvir o cliente. Quando vocês falaram assim, opa, peraí que o cliente tá preferindo uma loja do que outra. Essa sensibilidade, eu acho que é muito importante e tenho dúvidas se todos os empresários têm. O que me leva à segunda pergunta é, e agora, com 300 funcionários, até uma quadra aí, como manter essa padronização e mais do que isso? Como fazer uma gestão de equipe para diminuir ali a rotatividade, aumentar a produtividade dos colaboradores? Aí a gente consegue dividir isso em 2 fases. Primeiro que a gente consegue dividir isso em gestão de pessoas e gestão de processo. Né? São 2 coisas que trabalham bem ligadas. Porque assim, gestão de pessoas, é a Jéssica que cuida muito disso, né? E a gestão de processos, nós 2 cuidamos, né? Mas também é uma base importante para que não ocorram os erros e não perca padrão.
né? Então a gente está falando de processo, a gente está falando desde centro de distribuição até o que acontece nas lojas. Desde a compra, Desde né? a compra, Na verdade. exatamente. O erro, ele é ali um processo, ele é humano, ele é um erro que nasce da estratégia, é um erro que vai se perdendo ali. Olha, o erro humano vai acontecer todos os dias, tá? Isso é uma coisa o erro humano ele vai acontecer sempre, mas eu acho que um ponto-chave em qualquer negócio, sendo de gastronomia, qualquer outra coisa, é o monitoramento. Então, o que fez muita gente perceber a visão do cliente foi monitoramento também. Monitoramento de feedback nas lojas, nas redes sociais. Então, até hoje, a gente é muito ativo nesse monitoramento. E o monitoramento... A gente tem equipe que monitora isso, e né, a gente tem equipe que monitora isso, exatamente. Inclusive, além de termos equipe, por exemplo, uma das maiores fontes de feedbacks que a gente tem é o Instagram. Tá logado no meu celular e no celular dela. Na verdade, o celular de 3 pessoas só tá logado. No nosso social media ali. Social media, que é a Yasmin, na Jéssica e no meu. Então, assim, cara, não tem como esconder. A gente sabe de tudo. Esse monitoramento é o que? É um Big Brother? São câmeras ali? Como é que funciona? Tem também. Como é que o cão engorda com o olho do dono ali? Tem, e depende muito também do treinamento e da gestão que você tem dos líderes. Porque se os líderes não estiverem alinhados com o propósito do que você pensa da empresa... Isso é fundamental. Tem 2 pessoas que têm todo o acesso de câmera de todas as lojas e do centro de distribuição. Ficam 2 pessoas de confiança nossa. E assim, você falou, e a gestão de 370 pessoas? Hoje a gente faz a gestão, eu faço a gestão de pessoas chaves que cuidam de outras pessoas. Por exemplo, vamos supor se cada loja tem 50 pessoas. Eu trato com o gerente, supervisor, eles recebem o treinamento. A mensagem vai ecoando. Exatamente. Vai ecoando, exatamente. E como a gente já tem uma cultura de empatia, de escuta ativa, de ter os processos... Uma voz ativa ali. Exatamente. De ter os processos bem definidos, eles já sabem o que vão fazer, porque em muitos lugares, e a gente já cometeu esse erro também, é de querer que você tenha a cultura da empresa, querer que você obedeça os processos, mas os processos estão bem claros. Então, hoje, os nossos processos eles estão bem claros. Existe um manual que deve ser seguido em todas as lojas. E esse manual ele é igual para todas as lojas. É engraçado. Chega um momento de reflexão quando você pensa assim, poxa, minha equipe não está entendendo o que eu quero dizer. Que o gatilho aponta contra você, né? É preciso parar de terceirizar a responsabilidade, a culpa e falar assim, cara, não, acho que sou eu, acho que eu não tô falando meio claro ali. 100% das mas vezes é a culpa Sim, do empreendedor. É um pulo do gato de maturidade muito interessante, quando o empreendedor fala assim, não, a culpa é minha, eu vou resolver aqui. Mas é 100% isso, uma coisa que a gente fala muito e porque a gente reúne entre si, pelo menos uma vez na semana, que é difícil, né? Tem semana que pula, que a gente fala, não, a gente tem que tirar a nossa hora pra gente reunir, porque quando a gente encontra esses erros, a gente já é consciente da autorresponsabilidade. Essa palavra ela é muito forte entre a gente, porque se aconteceu alguma coisa no processo, se aconteceu alguma coisa na gestão, o erro ele é inicialmente nosso. Legal. É porque assim, imagina só, teve um problema em uma loja e a venda caiu. A culpa não é do gerente, a culpa é sua, porque você não monitorou o teu gerente, você não monitorou os números e você, de uma certa forma, não tomou uma atitude ou de chamar a atenção desse gerente, corrigir e fazer com que ele faça, ou você não tirar essa pessoa da tua equipe, né? Então, a culpa efetivamente é do dono, né? De não monitorar e de não seguir os processos e seguir tudo que tem que ser feito no negócio. Isso é ser dono, né? Exatamente, sim, exatamente. Pessoal, deixa eu já ir encaminhando para o fim, a conversa tá muito boa aqui, vou querer mudar um pouco o nosso papo aqui, quase 180 graus, para falar sobre delivery. 370 funcionários, quanto motoca? 98 todos na CLT, fora os extras que fazem no final de semana. Que loucura. E por que vocês decidiram colocar ali uma equipe de motocas próprios? Primeiro porque é o correto a ser feito. E o segundo que você consegue padronizar e ter controle. Que aí já aumenta o nível de excelência, voltando àquela questão da estratégia, né? Exatamente. E na ponta do lápis é mais barato você ter eles pagando todos os impostos deles do que você pagar por entrega. Ali. Imagina, a gente se preocupa tanto com atendimento de loja, com atendimento presencial, não faz sentido a gente fechar os olhos para o atendimento de delivery. Quem é o garçom? Porque o garçom do delivery, ele é exatamente o motoboy. E naquele momento da entrega, ele é o rosto da sua marca. Ele é o rosto da marca, exatamente. Então não faz sentido ter um motoboy que não tenha um fardamento padronizado, que não use um sapato fechado, que não use uma camisa de manga, que não
não tenha os EPIs, entendeu? Que não entregue numa bag limpinha, que não se preocupe com o tempo hábil, enfim. Coisas hoje que a o nosso gente consegue motoboy, controlar. ele tem o fardamento padronizado, até com uma numeração. Cada motoboy tem uma numeração. Olha nele, só que loucura. nas laterais, na bag que ele usa, né? A gente paga o GPS da moto do motoboy, a gente paga seguro de vida para o motoboy, a gente paga seguro da moto do motoboy. Então a gente tem uma empresa que assegura que, por exemplo, o motoboy teve a moto furtada. Se ele não conseguir recuperar essa moto, a empresa vai dar outra moto para ele, vai assegurar isso. Então a gente tem uma série de mecanismos que faça com que o motoboy trabalhe da forma correta e de uma forma segura. Então, assim, é muito difícil. Não vou dizer que não acontece, mas todo esse pessoal que a gente tá lá, o cara vai dizer, pô, eu sou maluco aqui de ficar enrolando e perder meu emprego. Se eu tenho tudo isso e na rua eu não vou ter isso. E a Sim. gente tem um índice de ocorrências de reclamação dos motoboys baixíssimo, baixíssimo. Pelo contrário, a gente tem Das 5 lojas operações são de- 4.9, todas elas de nota. Exatamente, todas são 4.9 e elas ficam durante certos períodos 5.0 que assim é o auge pra É gente. muito difícil ficar nesse freio. Nossa. E a gente, Ainda mais aí- no volume de entrega que a gente Nem tem. Jesus. Nem Jesus, exatamente. Pessoal, momento jabá aqui, revista Bares e Restaurantes 165, estão com a capa aqui, Diego Barreto, CEO do iFood, que me leva à segunda pergunta, se vocês estão acompanhando essa corrida do delivery, iFood, 99 Pop, Meituan via Kita ali, a Rappi, vendas pelo WhatsApp, vendas por aplicativo direto. Como que vocês estão acompanhando essa corrida do delivery e como vocês estão se preparando para isso também? Para o restaurante, para os empreendedores, ela não está sendo legal, tá? E não Por quê? vai ser legal, porque assim, imagina só que todos os aplicativos que estão entrando para tentar concorrer com o iFood, o que eles vão fazer? Eles vão jogar dinheiro. Eles vão dar cupom de desconto para o cliente, eles vão fazer com que a maioria dos restaurantes, das operações que não tem uma precificação legal, que não tem um controle legal, comece a perder dinheiro. Porque cada vez mais eles vão ter que vender mais barato, com taxa grátis, cupom de desconto, e muitas vezes as taxas não são repassadas da forma legal para o restaurante. E assim, quem ganha é o consumidor, mas muita gente vai perder. Então assim, a gente acompanha, mas a gente tem certeza que para chegar nesse nível aí de hoje, do que tá o iFood, eles vão ter que jogar muito dinheiro e se você não tomar cuidado, não vai adiantar entrar em 99, em Kita, em Rappi, não vai adiantar. Porque você vai trocar dinheiro e muitas vezes vai perder dinheiro. Então talvez ali um antídoto para não cair nesse vício seja a questão da precificação? 100%, cara. É uma cilada, né? Se a gente não faz isso pensando em qualquer momento, a precificação inadequada, ela acaba sendo uma cilada. Imagina só, não adianta você vender 32 mil pedidos que nem a gente vende por mês se eu não tiver uma precificação boa. Porque senão você perde o dinheiro. Exatamente, É, eu poderia vender exatamente. 50. Então a gente troca dinheiro, entendeu? E aí não é legal. Porque quanto mais barato eu fizer, mais eu vou vender. Mas isso não quer dizer que eu vou ter mais lucro, né? Então é diferente, o delivery é muito diferente do salão, né? Você tem as taxas, o delivery é em média, de verdade, de 15 a 20% mais caro do que o salão. Então como que você vai tentar vender no mesmo preço que você vende no salão se tu tem 15, 20% a mais de custos? Eu tava conversando com um empresário ontem aqui em Manaus e ele falou, cara, pra mim esses aplicativos de marketplace, de comida, de delivery, eles funcionam como uma espécie de shopping. O aluguel é caro? Mas quantas pessoas passam ali no corredor em frente à sua marca que você pode atraí-las para vender mais? Então aquela coisa, às vezes as pessoas reclamam, não sabem jogar ali direito o jogo do iFood. Eu nem tô querendo entrar no mérito do que é justo ou não, mas fato é, talvez é ruim com eles, pior sem eles. As coisas são como elas são e você precisa jogar o jogo ali de um jeito que o seu negócio saia ganhando. E né? eu não acho que... Eu acho que só é ruim com ele se não souber jogar o jogo, de verdade. Exatamente. É mesmo. Porque assim, cara, se você cria uma marca que é respeitada, que é confiável, que é forte, você vai vender no preço que você tem que vender. Não adianta você querer entrar no iFood e achar, eu vou baixar meu preço aqui e eu vou vender. Não, você vai perder dinheiro. O ticket médio de vocês é quanto? 76 no delivery, dependendo da loja, às vezes até 80 e alguma coisa, entendeu? Pô, um pouco mais elevado. Que a Exato, média, talvez, porque ali. a gente poderia colocar um ticket médio de 50 e poucos reais e meio que dobrar o número de vendas, mas no final da ponta ali, você não teria realmente a lucratividade que tem. Então, assim, não adianta vender muito.
adianta vender com uma precificação correta, que você vai ter lucro no final. Exatamente. Tá? E isso é muito interessante também, a gente falando aqui para empreendedores, né? Que todo mundo olhe o preço do seu produto. Não do seu concorrente. Sabe uma cilada que todo mundo não, né? Isso é bobagem falar. Mas que muita gente acaba caindo não, eu vou vender o preço do meu concorrente. Isso é receita para frustração, né? Exatamente. Receita para frustração, exatamente. Você não precifica olhando para o quintal do vizinho, isso daí você já tá... A gente fez isso no sushi e quebrou. Foi. Para terminar aqui, quem é esperto já fez as contas aí, ó. 370 funcionários, 9 lojas, ticket médio de 80 e... R$80 mais ou menos. Isso no delivery, tá? Já tem a média Mas de na loja é faturamento. maior, tá? A loja é mais de R$100 o ticket E médio. pra gente terminar, conta a história dessa quadra, dessa loucura que vocês fizeram pros funcionários aí. A Arena JSK nasceu para os funcionários. Tá? Hoje a gente rentabiliza, porque eles, durante o horário de funcionamento das lojas, eles não usam isso e a gente aluga os campos, né? Mas nasceu assim, né? Mas é um pros campo funcionários. pra bater bola? O que... É uma arena de futebol society, E beach tênis. beach tênis e vôlei de praia. E vôlei de praia. Pra ali ter um momento de recreação. Exatamente. Que loucura, isso eu nunca vi. Isso A gente, assim, de verdade, a gente começou isso pra eles. E a gente ia fazer só um campinho de futebol pra gente brincar ali, uma quadra de areia. Tem um momento de confraternização da E equipe. aí começou, e assim, meio que a gente fez 2024 ela, né, amor? Foi. Sabe quando você começa a fazer as coisas e você não quer fazer mal feito? O empreendedor, depois de um tempo, você quer fazer bem feito. É uma bênção e uma maldição. Isso, Exatamente. né? Cara, quando a gente, eu juro pra ti, ela brigou comigo, cara. Ela brigou muito comigo. Porque assim, quando começou, beleza, eu pensei assim, a gente vai gastar uns 150 mil. Vamos fazer aí que vai dar certo pra gente. Cara, Gastou 3 vezes mais. chegou aí quase 700 mil. Mas assim, é uma baita estrutura, tem vestiário, tem lanchonete, tem, sabe, um estacionamento para 30 carros. E lá funciona o projeto social, né, que é pros filhos dos nossos colaboradores, cara. Entendeu? A Jéssica teve a ideia do projeto social lá, né? Como funciona esse projeto? Tem 12 educadores físicos que eles desenvolvem Uma as crianças. nutricionista também, Uma que nutricionista, serve o exatamente, que eles cardápio. desenvolvem as crianças por meio do esporte. Então eles fazem, futebol. tipo, funcional, trabalho lateralidade das crianças, futebol, socialização. Então a gente Isso de queria graça pro oferecer... nosso funcionário, cara. Então a gente queria... Funcionário pra concorrência, vocês não perdem. Exatamente. Sabe? Perde quando ele não se alinha e a gente tem que tirar ele. Não consegue entender ali os valores. né? Mas, cara, Exatamente. a gente tem lá casos muito legais, como o de duas crianças autistas, né? Ah, que isso eram é não muito legal, verbais, verdade. que desenvolveram muito dentro do esporte, entendeu? A mãe fez um depoimento emocionadíssimo, falando que o filho não olhava nos olhos, né? E hoje já fala, cara. Ela fala, agora aqui na minha casa a bola tem uma função, ela é um Tem um brinquedo, sentido. porque antes ficava no canto e eles nem pegavam. Excelente. Bom, pessoal, a gente volta depois com mais um episódio do O Café e a Conta. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Aqui comigo no estúdio está Lucas Bruzzi, a redação Yasmin Paulino e Brenner Moroli e Gustavo Monteiro. O audiovisual fica por conta de Paulo P. Silva e João Emanuel e as redes sociais por Thaís Marinho. Um abraço e até a próxima.